As redes sociais têm sido invadidas de algumas suspeições. E a suspeição da vez é um questionamento que, na verdade, ele surge justamente de uma suspeição. E a pergunta que circula muito nas redes, em grupos, entre grupos de torcedores: o Pedro Campanelli, goleiro do CSE, é filho do Marcelo Cabo. E o jogo do final de semana é pai contra filho. Esse jogador deveria ser poupado do jogo ou não deveria jogar na partida? E veja, às vezes se articula questionamentos, mas no fundo, o questionamento ele está ligado a uma suspeição. Por que o Pedro não deve jogar? Porque ele é filho do Marcelo? É esse o questionamento? Não, é porque ele pode falhar como goleiro. Ele pode falhar contra qualquer equipe. Aliás, ele já jogou contra o Marcelo Cabo este ano. E o CSE ganhou o jogo. 2-1 no estádio Rei Pelé. E ele foi um dos destaques do jogo. E veja, naquele momento, nenhuma suspeição foi levantada. Nenhum poupar o jogador foi levantado. Mas agora, no momento decisivo, aí vem a ideia. E eu faço um contraponto aqui. Se é verdade que a gente deveria pensar no Pedro ser poupado num jogo desse ou não atuar, isso vale também para o Marcelo Cabo? Porque do outro lado, o Marcelo Cabo vai estar trabalhando no CSA contra o time que o filho dele pode se classificar. Então, o time que ele vai montar, o trabalho que ele vai fazer, a estratégia que ele vai fazer, as mudanças que ele poderia fazer dentro de um jogo, precisam estar sobre suspeição? Ou poderia se preservar o cabo para ele não enfrentar o filho? É isso mesmo que a gente defenderia? Essa situação tem raiz histórica e hoje ela está colocada, transvestida nas redes sociais. E as redes sociais, elas têm muito dessas coisas, muito dessas coisas. E por que eu digo que isso é histórico? Antigamente, os confrontos entre interior e capital, eles giravam em cima da ideia de que os times do interior não tinham capacidade de vencer os da capital, e os dirigentes trabalhavam com os argumentos que tinham. E quais eram os argumentos? Exame antidoping. Essa era a trava da suspeição para os times do interior. No fundo, os dirigentes dos times maiores, dos times da capital, do CSA, CRB, diziam que vocês não têm capacidade de nos vencer, a não ser que vocês usem antidoping, ou que vocês usem doping. E para isso, nós vamos pedir o exame antidoping, que eu quero ver se vocês ganham da gente aqui, ou em Arapiraca, ou em Palmeira, ou em Penedo, ou em Capela.
por exemplo. Essa é uma prática antiga. E a gente vive sob suspeição. Vamos para frente. O CSA ganha do CSE, está classificado. E a semifinal vai ser contra o CRB, por exemplo. O CSA tem 5 jogadores que passaram pelo CRB. 5. Eduardo, Wellington Carvalho, Juninho Valora, Alisson Farias e o Rômulo. Será discutido nas redes sociais que o CSA precisa preservar esses 5 jogadores porque atuaram no CRB? Então, não faz sentido nenhum se insinuar, perguntar, levantar ideias de que o Pedro precisaria ser poupado para evitar que ele possa errar e aí as pessoas entenderem que ele pode errar porque ele está enfrentando o pai. Vou relembrar: CSA e CSE no estadual, na Copa Alagoas, 2-1 para o CSE. Estava de um lado Marcelo Cabo, estava do outro Pedro Campanella. O Pedro foi um dos melhores jogadores em campo, ou até o melhor jogador em campo. E ele bateu no time que o pai treinava. Por que naquele momento não se levantou algo nesse sentido? Fica a reflexão. Nós, como sociedade, de uma forma toda, nós estamos doentes em relação à suspeição sobre pessoas. O Pedro é um baita de um profissional, assim como o Marcelo Cabo também é um baita profissional. O Marcelo vai fazer de tudo para ganhar o jogo e mandar o time do Pedro, que é o filho dele, para a casa dos infernos. O Pedro vai fazer de tudo para que ele, filho do Marcelo Cabo, mande o time do pai que mande o time em que o pai trabalhe para a casa dos infernos. Então, esse é o cenário profissional. Qualquer coisa fora desse escopo é algo de uma distorção que a gente está vivendo. Distorção do que a gente está vivendo. Porque se for assim, a gente vai pensar de todos esses setores assim. Ah, um árbitro mora em Maceió. Então, o árbitro está sob suspeição de errar em favor do CSA? Obviamente que não. E é inerente ao árbitro um erro dentro do jogo, seja a favor ou contra um ou outro time. E não é porque ele é árbitro, mora em Maceió, que ele vai errar para prejudicar o CSE e beneficiar o CSA. Espero que a gente tenha um grande jogo no sábado e que, independente de resultado de classificação ou não, Marcelo Cabo faça um grande trabalho pelo CSA e Pedro Campanelli faça o grande trabalho pelo CSE. E é assim que as coisas devem ser, e é assim que essas coisas devem funcionar.